não me convide para dançar, porque senão eu aceito o desafio. Esta semana agora, aquele imbecil lá do STF, o tal do Sapo, conhecido também como Gilmar Mendes, ele durante uma entrevista, ele abriu o bico e latiu isso aí. Me convidaram para dançar e eu vou aceitar esse desafio. E a nossa conversa hoje vai ser em cima disso daí. Nós vamos ver um trecho do vídeo quando o Sapo ele latiu isso aí. Depois eu volto e nós vamos continuar a nossa conversação, porque nós temos muito o que conversar. O vídeo em questão, onde ele disse que se chamarem para dançar ele vai aceitar, é esse aqui. Veja, eu volto em seguida. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. No meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, que eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Adoro ser desafiado. 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 Caso você não tenha entendido, eu vou explicar o que é que aconteceu. Está acontecendo lá no Senado uma CPI cujo objetivo dela é investigar o crime organizado aqui no Brasil. E daí os senadores, eles acharam por bem convidar lá do tal do STF para que eles possam prestar alguns esclarecimentos. Tovolão, Xandinha, dinossauro, Sapo. E a reação de Sapo foi essa que você acabou de ver aí. Não, esses caras aí estão me desafiando, estão me chamando para dançar. Porque lá na minha terra, lá na minha cidade, segundo o Sapo, se você convida o cara para dançar, seria uma espécie de desafio, uma espécie de desaforo, uma espécie de falta de respeito. Não está me respeitando. E eu vou aceitar. E aí, é por isso que Sapo ele ficou assim tão indignado, porque na cabeça dele, o Senado não poderia me chamar para eu prestar esclarecimento, cara. Logo eu. Mas se você for pensar no histórico desses caras lá do STF, aliás, antes de falar em histórico, tem o seguinte. Não é esses vagabundos lá da porra do STF, Sapo, Tovolão, Tóvole, Bico de Viludo, Carlúcia, não é esses vagabundos que ficam o tempo todo com a desgraça do bico aberto, relinchando, falando de democracia, falando de instituição? Então, no momento em que eles são convidados para prestar alguns esclarecimentos, não são eles que deveriam fazer isso na maior boa vontade. Não, eu vou lá conversar, eu vou lá responder as perguntas, os questionamentos que os senadores vão me fazer, não eles. Mas você viu aí qual foi a reação de Sapo, cara. Não, esse cara aí tá me desafiando, eu gosto de desafio. Ou seja, Sapo, esse animal, isso é um animal, isso é um vagabundo, ele transformou, cara, simplesmente uma convocação para prestar esclarecimentos do Senado em uma briga de botequim. Você já viu briga de botequim, briga de bêbado? O cara enche lá o rabão de cachaça, começa a provocar o ouro, briga de galinheiro. Você já viu? Foi isso que Sapo fez, cara. Ele transformou isso numa convocação do Senado em uma briga de galinheiro. Isso é um vagabundo, cara. Isso é um vagabundo. Agora, se você perguntar assim, não, mas e por que o STF? Cara, é assim. O motivo pelo qual o Senado convocou esse cara é o seguinte, é porque uma das atribuições do Senado aqui no nosso país é exatamente fiscalizar o judiciário. Veja que, por exemplo, quando aparece por aí um nome, e esse nome ele vai ser levado lá para poder virar ministro lá naquele esgoto, naquela patifaria do cacete lá, que é o tal do SF, esse nome, essa pessoa, ele passa uma sabatina lá dentro do Senado. Então é uma atribuição do Senado fiscalizar exatamente o judiciário. Fiscalizar esses caras por aí, esses juizecos, esses vagabundos. E no caso específico do STF, cara,
quando a gente pensa no histórico, eu vou lembrar aqui algumas coisas. Por exemplo, Tovolão. Tovolão é um vagabundo. Mas você lembra que cerca de um mês e meio, 2 meses atrás, eu fiz aquele vídeo mostrando que Tovolão, lá atrás, ele contou, caindo na gargalhada, aquele animal, que ele também é outro animal, que ele e o amigo dele lá, a porra lá do Vladimir, foi ali. Não, o Vladimir foi ali no 40º andar, enganou lá o funcionário e roubou um processo. Tovolão, ele é ladrão, ele participou de um roubo, só que ele contou isso dando gargalhada. Porra, se ele ajudou uma pessoa a roubar um processo, você acha que Tovolão, no dia que precisar fazer alguma coisa por aí, mexer em alguma coisa por aí, em algum processo, em alguma situação, e ainda mais agora que ele está lá no STF, ele não ia fazer? Quando ele não era de STF, ele participou no roubo de um processo. Agora, ele com muito mais poder, com muito mais dinheiro, com muito mais possibilidades, você acha que ele não iria fazer? Tovolão também é aquele mesmo cara, também já fiz vídeo aqui explicando, esse vagabundo, ele pegou há tempos atrás carona no avião lá de Daniel Vorcaro para ir ver jogo de futebol. Daniel Vorcaro, ele é criminoso, cara, ele é um bandido, ele está preso. Se eu sei que ele é bandido, que ele é um criminoso, será que Tovolão também não sabe isso, cara? Ele sabe ou não sabe essa porra que Daniel Vorcaro, ele é criminoso? Aí que porra ele tá fazendo lá dentro do avião do cara? Não, eu vou ver partida de futebol. Flamengo e Palmeiras vão jogar a final da Libertadores e ele entra no avião de um criminoso. Xandinha, há tempos atrás, não estava querendo vender o Banco Master, cujo dono é o mesmo Daniel Vorcaro, que é um criminoso. Aquele vagabundo, o tal do dinossauro, eu já contei aqui quantas vezes que ele, antes de se tornar desgraça de ministro de RF, ele não estava lá no Rio de Janeiro reunido com traficantes? Ele, antes de se tornar ministro de STF, numa ocasião, em duas ocasiões, ele recebeu lá na porra lá do Ministério de Justiça, onde ele ficava, uma tal de dama do tráfico. Veja, dama de tráfico, não foi dama da paz, dama da prosperidade, não, foi dama do tráfico, foi lá no escritório de Dinossauro visitar aquele vagabundo. Então, só por esse histórico, por esses exemplos que estou citando aqui, tu percebe, cara, que esses caras do STF, eles possuem, digamos, um namoro, vamos fazer uma coisa muito assim, um namoro com vagabundo, com bandido, com terrorista, com a puta que pariu, com ladrão de banco e o caralho a quatro. Não foi Bico de Viludo, também outro vagabundo? Eu já contei isso aos milhões de vezes, que lá atrás libertou aquele vagabundo do César Batista, que estava sendo procurado lá na Europa, depois de matar 3 pessoas. Que sapo esse vagabundo que latiu isso aí. Não, você tá me mandando pra dançar, você tá me desafiando, eu vou aceitar o desafio. Sapo, ele é conhecido como aquele sujeito que o bandido, o traficante, o criminoso, o que você pensar, ele chega lá na porra do STF, o advogado, e ó, libera aí meu cliente aí. Sapo vai lá, assina a porra do papel e bota o criminoso em liberdade. Essa é a fama que Sapo possui lá, cara. Então você entende por que esses caras eles estão sendo chamados para prestar alguns esclarecimentos? Afinal de contas, que simpatia, que amor, que atração é essa que esses caras têm com o bandido, com o traficante, com quem não presta, a ponto de ter todas essas atitudes por aí? Você acha que seria normal, cara? A porra lá do juiz entrar na desgraça do avião de um criminoso, cara? Um outro vagabundo querendo vender banco de criminoso por aí para um outro banco público. Um outro imbecil, ele estava reunido com o traficante, recebeu dama de tráfico lá na porra do escritório dele.
depois se tornou ministro de STF. Quer dizer, eles têm realmente um histórico assim que não é o normal, cara. E você é um juiz, você está sendo pago com o dinheiro nosso, eu e você estamos pagando o salário desse vagabundo, desse criminoso, e ele está fazendo tudo isso, então está mais do que justificado. Os senadores, então chamar esses caras, fazer uma convocação. Fulano, você está sendo convocado para vir aqui só para prestar alguns esclarecimentos. Ninguém está acusando a porra do sapo de nada, assim. Não é uma acusação. Ele é vagabundo, não vale nada, mas não, os caras não estão acusando. Olha, você não, é só você vir aqui para conversar conosco. Nós vamos fazer algumas perguntas para você. É somente isso. Mas o vagabundo do sapo, ele teve essa reação destemperada que você viu aí. Não, é porque lá na minha cidade, quando chama alguém para dançar, quer dizer que está desafiando. E eu aceito o desafio. Eu gosto de ser desafiado. Esse cara aí, no caso, o senador Alessandro Vieira lá de Sergipe, ele está me desafiando. Esse cara, ele não me respeita. E eu não vou deixar isso barato. Eu vou aceitar o desafio desse cara e ele vai ver. Você vê, cara, que sapo, ele junto com aqueles outros caras que tem ali dentro, ele é extremamente arrogante, cara. Soberba. Entendeu? A coisa, entenda, essa convocação, ela não tem um caráter pessoal. Não é nada pessoal entre senador ou os senadores. O sapo, ninguém está interessado na vida particular do vagabundo. O que ele come, o que é que ele deixa de comer, se ele gosta de morar aqui na cidade ou se ele quer morar na beira da praia. Ninguém está interessado na vida particular dele. O caso ali se chama uma convocação feita por uma instituição, no caso, o Senado Federal. E ele, junto com os outros que andam por aí o dia inteiro larindo, que é preciso respeitar a tal das instituições, é preciso respeitar a porra da democracia deles, ele perdeu uma grande oportunidade de dar exemplo. Ele deveria dar o exemplo, ele deveria dizer assim, não, eles estão me convocando, eu vou lá. Eu acho que eu não devo nada, enfim, sou inocente, mas eu vou lá, vou prestar os devidos esclarecimentos, vou conversar, vou responder as perguntas e tudo bem. Mas não, você me chamou para dançar, eu aceitei, eu gosto de ser desafiado. Você percebeu o nível que é a porra desse tal desse sapo? Agora, cara, imagine o seguinte, se sapo, ele fez isso com um senador, cara, o que é que ele não iria fazer se fosse eu e você? Um senador eleito com o voto de parte dos brasileiros que mora lá em Sergipe, porque esse senador que convocou ele é lá de Sergipe. Ele faltou o respeito, só faltou chamar o cara de vagabundo. Você tá me desafiando, você é um desaforado e tal. O que é que ele não iria fazer comigo e com você que não somos senadores? Percebeu o nível que é esses animais, esses vagabundos lá daquela desgraça lá de STF? É obrigação, cara. Se ele e os outros não estivessem envolvidos com dama de tráfico, com Daniel Vorcaro, pegando carona em avião, liberando terrorista por aí procurado pela justiça europeia e outras coisas por aí, os senadores não iam chamar aquele imbecil para poder ele prestar nenhum tipo de esclarecimento. Só chamou porque o histórico daqueles caras dali é extremamente ruim, cara. Entendeu? Por que não me chamou? Por que não chamou você? Você tem alguma vez dama de tráfico já te visitou? Alguma vez você já entrou no avião de um criminoso, de um bandido, igual ao porra lá do Daniel Vorcaro? Alguma vez você ajudou a colocar em liberdade um vagabundo terrorista que matou 3 pessoas lá na Europa, no caso, aquele tal de César Batista? Entendeu? Porque você nem eu não vamos ser convocados nunca jamais, porque nós não temos nenhum tipo de ligação, crime organizado, com traficante, com parife, com bandido, com ninguém, cara. Não temos. Agora, quem tem, no caso deles, precisa realmente explicar, cara. Que porra é essa? Pense no absurdo. O sujeito é um juiz deveria dar exemplo. O cara tá de mãos dadas com criminoso, cara, com terrorista, com assaltante de banco, com traficante. Não é um absurdo isso aí, cara? Em conclusão, é isso, amigos.
na cabeça de sapo é aquilo. Se ele recebe convite para prestar esclarecimentos para a sociedade brasileira, isso daí é um desaforo, é uma falta de respeito com ele, ao qual ele se sentiu profundamente ofendido e ele, segundo o que ele falou, né, eu vou aceitar isso aí, eu vou brigar, eu vou fazer, vou acontecer. Esse daí é o nível dos juizeiros, dos vagabundos que fica lá dentro daquele esgoto chamado STF. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje concluído. Gostou aí da nossa conversa de hoje? Em algum lugar por aqui, ó, aqui do lado, aqui embaixo ou aqui em cima, vai aparecer algumas sugestões de vídeo para você. Faça o favor, depois de terminar de ver esse vídeo daqui, veja o próximo, dá essa força, dá essa moral, tudo bem? Aliás, falando em força e moral, também vou lhe pedir mais uma vez força e moral. Se inscreva, comente, deixe seu gostei, tudo aquilo que eu sempre te peço aqui nos vídeos, tá bom? Um excelente final de semana para você. Hoje é sexta-feira, tudo de bom para você. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado por tudo. Até mais.